Vocês já ouviram aquela frase, o que acontece na infância não fica na infância? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Geralmente, as pessoas agem no automático. E agindo no automático, elas não conseguem se perceber porque são como são e porque fazem certas coisas. E nessa minha trajetória com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, eu comecei a me questionar sobre essas coisas. E comecei a ver o quanto aquilo que eu aprendi na infância eu trouxe para a minha vida adulta. E com isso eu quero compartilhar com vocês hoje 2 momentos que eu participei, que eu tive na minha infância e que de alguma forma eu percebo que isso influenciou hoje na minha vida. A primeira é que lá quando eu era pequena, a minha mãe me colocava para dormir. Então toda noite ela vinha no meu quarto, me colocava para dormir, me tapava, me fazia um carinho, ficava em silêncio, às vezes só me olhando e me fazendo aquele carinho, me dava um beijo de boa noite, a gente batia um papinho ali de final de noite e ia dormir. Todos os dias, diariamente, independente se ela estava brava comigo ou não. Então aquilo ali gerava o amor, naquele momento de mãe, de filha, enfim. Com o tempo eu cresci, eu me casei, eu tive filhos. E quando eu me dei conta, eu estava fazendo a mesma coisa que a minha mãe. E o interessante é que não foi de caso pensado, nossa, vou copiar a minha mãe e vou fazer com os meus filhos. Foi naturalmente, foi espontaneamente. Eu comecei a perceber que eu estava replicando aquilo que eu aprendi, que eu via minha mãe fazendo, replicando com os meus filhos. Logo, aquilo que acontece na infância não fica na infância. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês hoje é em relação ao meu pai. Ele adora fazer churrasco. Vocês costumam fazer churrasco também? Lá em casa sempre teve churrasco. E naqueles momentos, ele mandava todo mundo sair do que estava fazendo e vir para a garagem onde tinha churrasqueira para a gente ficar junto. Às vezes a gente não queria. E quando eu falo a gente é porque eu tenho mais 2 irmãs, A gente não queria. Poxa, eu quero ver televisão, eu quero dormir até mais tarde. E mesmo assim ele dizia, não, ele persistia. Agora a gente vai fazer um churrasco e eu quero todo mundo aqui junto. Não tem graça assar churrasco sozinho. Então a gente sentava em roda, todo mundo. Meu pai ligava o rádio do carro e ele começava lá a preparar carne, aquelas coisas todas. E a gente ali na volta, batendo um papo sobre aquilo que aconteceu na semana. Ou ele mesmo perguntando sobre a festinha que a gente tinha ido no dia anterior. E assim a gente ia. Logo eu cresci, eu me casei, eu me tornei mãe. E o que vocês acham que aconteceu? Eu faço a mesma coisa. E aí quando eu percebo, a gente vai fazer um churrasco, eu e meu marido, eu já chamo, Samuel, Carolina, vem, vamos sentar aqui, vamos ficar junto aqui para fazer o churrasco. Daí eles dizem, não mãe, não tô afim, deixa eu jogar meu jogo, deixa eu ficar vendo aqui televisão. Eu falei assim, não, agora é o momento da gente estar junto, então vamos sentar aqui e vamos papear. Depois vocês vão fazer o que vocês quiserem fazer. Então, tudo que aconteceu na minha infância, de alguma forma eu trouxe para essa minha vida adulta. E eu acredito que agora, enquanto eu estou contando essas minhas 2 histórias, provavelmente vocês lembraram de alguma coisa da vida de vocês. Ou se identificaram, na minha casa era meio parecido. Ou não, na minha casa era totalmente diferente. Mas vocês lembraram de alguma coisa. Então, essas coisas que acontecem na infância geram memórias na vida da gente. Geram memórias que, de alguma forma, a gente traz para a vida adulta. E hoje eu pergunto para vocês que são pais, ou que de repente tem um sobrinho, ou de repente tem amigos que têm filhos. Que memórias vocês estão ajudando essas crianças de hoje a gerarem? Porque eu me preocupo muito, porque eu tenho boas experiências da minha família, tenho boas histórias para contar de momentos bons e felizes. Então hoje eu me preocupo, o que eu estou dando para os meus filhos hoje? Porque eu penso, poxa, será que lá no futuro eles vão ter memórias positivas em relação a nós, em relação a eu e ao meu marido? E hoje eu vejo que alguns pais não estão se dando conta. Eles se preocupam muito com os bens materiais, mas e a memória afetiva? Aonde que fica? Claro que na medida do possível, a gente sempre preza por ter memórias positivas, coisas legais. Só que o contrário, o inverso, também acontece. Nem sempre são só coisas positivas. Às vezes tem coisas que aconteceram na nossa infância que são negativas, que são ruins. E que da mesma forma a gente traz para a nossa vida adulta, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, de várias formas. E é essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês hoje.
Que memórias vocês têm? O que vocês têm feito para ajudar os filhos de vocês, ou os sobrinhos, enfim, a terem memórias positivas? Porque da mesma forma que eu estou falando aqui de coisas positivas que eu trouxe da minha infância, pode ser que tenha alguma coisa negativa também, que não seja tão legal e que de alguma forma reflete no meu jeito hoje. Hoje, existem muitas ferramentas que a gente pode trabalhar e ressignificar aquilo que não foi tão legal. Mas aquilo que foi bacana, a gente replica, a gente pode nos possibilitar coisas boas dentro, né, da nossa vida, do nosso convívio. Lembrando que essas memórias, eu trouxe agora exemplos familiares, mas existem outros tipos de memória, outros tipos de experiências, né? A gente tem ambiente familiar, a gente tem ambiente escolar, a gente tem ali ambiente social com amigos, tem várias coisas que nos trazem e que nos geram memórias e que nos geram experiências. Então essa é o pensamento de hoje, assim, né? O que a gente tem feito para trabalhar essas questões do nosso passado, aquelas que não foram tão boas, e como replicar também aquelas que foram positivas, porque aquilo que é positivo é bom ser lembrado. A gente, né, lembra com carinho, e eu penso muito nisso nos meus filhos. O que eu estou fazendo hoje que está criando boas memórias neles para o futuro? Porque é de fato o que eu percebo na minha vida. Tanto nas coisas positivas que eu trouxe e que eu vejo que eu replico de alguma forma na minha vida profissional, na minha vida pessoal, no meu convívio com meu esposo, com os meus filhos, como também aquelas coisas não tão boas que eu vejo que de alguma forma me influenciaram lá da infância para a vida adulta e que hoje eu posso trabalhar, eu posso melhorar. Eu tenho a oportunidade de ressignificar algumas coisas não tão legais e assim ajudar os meus filhos e as pessoas com quem eu convivo a ter um futuro melhor. E um futuro mais promissor, possibilitando coisas novas. Esse é o meu objetivo. Então, quando eu penso o que aconteceu na infância, não fica na infância, é muito real. E é essa a reflexão que eu trouxe para hoje. A gente poder pensar sobre esse assunto. Porque, de fato, como eu falei antes, a gente pensa muito nos bens materiais, em proporcionar conforto para os nossos filhos, né, para as pessoas com quem a gente ama. Porém, a gente não pensa muitas vezes, poxa, será que eu estou presente? Será que eu estou trazendo essas memórias, essas experiências afetivas que ele vai gerar no futuro? Esses dias eu estava fazendo um bolo para o meu filho, que ia receber um amiguinho em casa, e na hora que eu estava fazendo, eu lembrei, poxa, minha mãe fazia bolo quando era pequena, e eu me lembro que a gente ficava na volta dela, e para ela raspar o bolo, e fazer não sei o quê, e comer o restinho que ficava no pote, aquela coisa toda. E eu pensei, puxa, que legal, né? Olha só que memória interessante que eu tenho da minha mãe. Já é a terceira, né? Eu ia falar só duas, mas daí eu já me lembrei de outra. Então, toda hora a gente lembra alguma coisa. E eu pensei, poxa, eu faço bolo com meus filhos hoje também. Porque eu quero que eles cresçam e tenham essas memórias. Porque talvez hoje, nós como adultos, a gente não tem como voltar lá atrás para mudar o fato que aconteceu. Mas como eu falei antes, existem ferramentas para a gente ressignificar. E para as crianças de hoje, a gente tem a oportunidade, isso é que eu acho mais interessante, nós temos a oportunidade de ajudá-los nesse caminho, de trilhar com eles esse caminho diferente, com boas memórias, com boas experiências, e aquelas que não forem tão boas, que a gente sabe que vai acontecer, ajudar eles a passar por aquilo. No momento que a gente ajuda essas crianças a passarem pelos desafios da vida, elas vão se tornar adultos melhores e, consequentemente, vai replicar isso na sociedade, no meio em que vivem, no ambiente profissional, no ambiente pessoal. Então, de qualquer forma, aquilo que acontece na infância não fica na infância de fato.